Boa tarde. Vamos entrando. A live hoje com Maria Luísa Afonso de André. E para quem vai entrando, eu vou ler um comecinho do capítulo da Maria Luísa, sobre a pessoa a quem ela se referencia no livro. Porte ereto e altivo, a dama francesa a nós revelava segredos trazidos pela dama alemã, de um corpo com alma, um corpo com vida, um corpo talhado no cuidado e na lida. Assim, Maria Luísa inicia o capítulo escrito no livro, O Legado de Marie-Jo Guichard para a Ginástica Holística. E hoje nós estaremos aqui papeando juntas. Maria Luísa também é da sexta turma, da minha turma, e ela hoje, na época, era formada em Educação Física e hoje também com a formação em Psicologia. Então, sejam todas bem-vindas, Rosiane, que também é da nossa turma, Ana Maria, Lúcia, Jô, Tânia, Bia. Espero que esse nosso bate-papo renda frutos como a gente tem colhido em todas as lives. Quem não viu as outras, elas estão gravadas. Não perca a oportunidade no seu tempinho em escutar um pouquinho sobre esses fatos e principalmente sobre a reflexão da metodologia da ginástica holística. É esse o propósito das nossas lives, é esse o intuito. A gente escutar um pouco mais sobre esse método, o que ele pode alcançar, o que ele pode abordar nas pessoas e como foi essa nossa formação lá. Algumas histórias que a gente traz e outras tantas histórias que a gente escuta aqui da formação acontecendo aqui no Brasil através de Patrícia Lacombe. E por isso também muitas lives têm acontecido no Instagram da ABGH, que é @ginástica holística, onde a gente, essa semana próxima, por exemplo, a gente terá uma aula, a proposta de uma aula prática com 3 profissionais da ginástica holística. Então, não percam as oportunidades que esse momento ímpar está nos proporcionando. Maria Luísa, vou te chamar para a gente começar a papear e você falar mais que eu. Olá! Tem que ir mais para trás. Isso, para não para aparecer sua cabeça. Problemas técnicos aí. por aqui. Tudo certo, pronto. A gente não é dessa área, não adianta, Maria Luísa. A gente tecnologia. Você tá ficando, né, Josete? Você está ficando. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Também me meti nessa, tem que pelo menos saber fazer, né? Vamos precisar começar cada vez mais, né? Seja bem-vinda para o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, muito obrigada. Imagina. O que você está fazendo gigantesco, muito bom. Imagina, hoje você é a última da nossa turma que vai falar das lives. As outras não vão falar, ainda vou prestando uma homenagenzinha para as outras que escreveram, mas não vão estar aqui. Então você é a última pessoa nesse percurso das lives que vai falar em nome da nossa turma. Legal, ótimo. Depois de tantos anos, né, Josete? Não falamos mais desde aquela época, né? Não, os caminhos foram bifurcados, né? Você foi de lá para psicologia, também entrou muito nessa área em São Paulo, tá na lida tanto do corpo, realmente ligado aí com o teu trabalho da ginástica holística e todo esse trabalho que você tem feito aí dentro da psicologia. Então, vamos falar um pouquinho disso, falar quem é Maria Luísa, falar o que a ginástica holística foi e é na sua vida. Temos essa 1 hora.
na minha abordagem, na abordagem da psicologia em que eu estou, a gente só sabe quem a gente é, ou quer dizer, os outros só vão saber quem nós somos quando nós morrermos. Porque até lá nós estamos em constante vir a ser, em constante apropriação da gente mesmo, né? Quer dizer, então a gente só pode dizer quem uma pessoa é só quando ela já deixa de ser, né? Mas, assim, até hoje, vamos dizer, né? Eu posso dizer alguma coisa assim do que eu tenho sido, né? Claro. Eu me formei em educação física lá na idade certa, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, fiz na USP, e eu era tenista, né? Eu fui atleta, eu fui tenista competitiva e fui quase profissional. E eu sou de uma família de 8 filhos, né? 5 homens e 6 homens e 2 mulheres. Eu sou número 6 e a primeira mulher. E eu ouvia meu pai a vida toda dizendo: ai, educação física é uma profissão muito linda para uma moça, sabe aquelas coisas? E não me apresentou mais nada. Meus irmãos engenheiro, geólogo, isso, arquiteto, né? E eu, assim, eu cresci achando que era isso mesmo. Aí, assim, como eu era tenista, eu achei que eu fosse querer trabalhar com um tenista profissional, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, logo no segundo ano, eu falei, meu Deus, eu não quero mais, não é isso que eu quero fazer na minha vida, não é. Mas, assim, ao mesmo tempo, como eu nunca tinha refletido sobre isso, eu não sabia, não tinha ideia do que eu queria fazer. Aí, o que aconteceu? Foi aí que eu fui acabar, ao longo de um outro caminho que eu comecei a trilhar no corpo, na ginástica holística, em outros métodos, né? Por quê? Porque eu, naquela época na faculdade, eu comecei a me interessar por... Eu já tinha lido aquele livro da Thérèse Bertherat. Isso eu era, acho que eu era bem jovem, ainda antes da faculdade, que um irmão meu, arquiteto, que me presenteou com esse livro, eu adorei. E aí eu comecei a buscar, enquanto eu estava fazendo a faculdade, já que eu estava numa faculdade boa, eu falei, vou terminar, né? Sim. E aí eu comecei a buscar outras coisas relacionadas ao corpo que fossem mais terapêuticas. Aí eu fui atrás de ginástica holística, fiz um monte de curso de reflexologia, de Douyin, um monte de coisa assim, que ia aparecendo e eu ia experimentando, né? E aí depois fui cada vez mais entrando nessa área e eu tinha problema postural muito acentuado desde criança, sabe? Tinha dor nas costas, desde criança. Eu lembro assim, desde criança, meus pais e meu irmão mais velho me chamarem a atenção por causa da postura. Olha essa corcunda, levanta esse peito, e tinha aquela coisa, barriga para dentro, peito para fora, né? Aquela coisa. E aí, quando eu comecei a me interessar por esses métodos, e o tênis não ajudava muito, né? Muito comum tenista, pela posição que a gente fica, se a pessoa já tem uma estrutura que tem essa tendência, acaba ficando mais corcundona, né? E aí eu fui buscar esses métodos todos, acabei me formando em LPG, um monte de coisa, mas eu vou te dizer que fui rolfeada mais de uma vez, enfim, fiz um monte de coisa. Mas eu vou te dizer que o que mudou muito, mas muito a minha postura, tanto é que hoje na minha família eu sou um exemplo de postura, olha só! Olha só, quem te viu, quem te vê. Mas assim, foi... Claro que eu já tinha feito um monte de coisa que acho que preparou meu corpo, porque daí quando a ginástica holística veio, assim, eu fazia no começo, José, os primeiros anos depois da transformação, eu fazia todo dia. Eu mudei, mas muito. Você não tem ideia de como eu mudei. Então, assim, eu sou a experiência viva do que esse trabalho pode fazer. Sim. Então, é mais ou menos isso. Depois eu descobri que eu gostava muito dessa área terapêutica e gostava muito de psicologia. Eu sempre participei de grupo de estudo, sempre li muito, mas nunca pensei que fosse fazer uma graduação, sabe? Eu já tinha tentado 2 vezes e não tive paciência para passar por graduação. Depois, na terceira vez, eu falei, não, agora vai.
eu quero fazer isso. E aí, então eu fui, né? 5 anos de graduação, mais 3 de pós-graduação. E tô aqui agora trabalhando com as duas coisas, feliz da vida. Que bom a gente também poder fazer as nossas escolhas, né, Maria Luísa? Muito, muito. E isso tem muito a ver com a ginástica holística, né? Se a gente for pensar, porque eu estava engraçado, né? Depois que nós conversamos um pouco, eu estava revendo aqui o livro da doutora Renfried, que eu não pegava nesse livro, olha, o meu tá todo desmilinguido, ó. Velhinho, velhinho, todo desmilinguido. E fazia muitos anos que eu não pegava esse livro. Aí esses dias eu falei, deixa eu dar uma sapeada de novo no livro, lembrar de algumas coisas que sempre me chamaram a atenção, né? E uma das coisas que ela fala tem exatamente a ver com isso, né? Porque ela diz assim, peraí que eu vou achar. Agora me embananei aqui. Peraí. Ela diz num determinado momento que a ginástica holística, que a ginástica holística não é um adestramento, né? Eu acho que isso tem a ver com isso que você está falando das nossas escolhas, porque o trabalho da ginástica holística, né, um fator assim muito importante é devolver à própria pessoa a responsabilidade dela com ela mesma, né? Ela mesma responder à sua própria vida, né? Então, e na ginástica holística, como que isso é feito, né? Isso é feito assim, fazendo com que a maneira como a gente aborda a pessoa na ginástica holística, ela estimula a pessoa a se apropriar do próprio cuidado consigo mesma, né? Porque a gente não vai lá e faz as coisas para ela. Não. A gente vai indicando, a gente vai chamando a atenção da pessoa para alguns aspectos, nunca de uma maneira direta, determinando você é assim ou assado, mas a gente procura fazer com que a pessoa, ela mesma vá se despertando para ela e ela mesma vá fazendo as suas escolhas e chegando às suas conclusões, né? Sim, sim. Então, aqui, olha, eu queria retomar esse trecho dela do livro, que ela diz assim, que nós dirigimos a atenção do nosso aluno a algumas manifestações, né, que ele está apresentando através de questões, né, de indicações indiretas. Uhum. Então, pelo método de Sócrates, né? E não com afirmações categóricas, né? O método de Sócrates é você ir através de questionamentos para a pessoa, você vai deixando ela se apropriar do jeito dela das coisas, né? E aí ela diz assim, o aluno deve chegar a descobrir as suas dificuldades pelos seus próprios meios, né? Então, sim, tem muito a ver com o que você estava falando das escolhas, né? Uhum. Porque se a gente vai e já fecha uma coisa para uma pessoa, né? Já falar se é assim, assado, nananana, faz assim, não faz assado, né? Se você não dá o espaço para a pessoa chegar a essa descoberta, ela não pode se responsabilizar nunca por ela, né? Nunca. Ela não se aprofunda no ser dela, né? Exatamente. Aliás, a Catherine, né, que foi a sucessora direta da doutora Renfried, eu tive a oportunidade de fazer uma reciclagem com ela, em Berber, há muitos anos atrás, e ela dizia, eu lembro um dia, ela falou assim, ce travail, c'est un travail sur l'être. Ela falava, então, este trabalho é um trabalho sobre o ser, né? Então, e ela falou isso de um jeito, sabe, que calou fundo, assim, sabe? E realmente a ginástica holística é uma coisa que eu percebo, acho que nós já comentamos isso, acho que entre nós, né? Que é difícil você definir, né? Você dá uma pessoa perguntar, o que é ginástica holística? A gente fala, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar com palavras, né? Para a pessoa, e a pessoa
ter a dimensão do que é, Do trabalho. né? Do que pode ser, né? Uhum, A ginástica holística, assim, ela tem muitas camadas, tem muitas maneiras, de muitos pontos de vista, dos quais você pode olhá-la e utilizá-la, né? E entrar numa interação com ela. Mas quando a gente tenta definir com palavras, sempre falta alguma coisa, né? Sim. A gente tem essa sensação, né? É sempre difícil, né? É sempre difícil defini-la. Sim. E por isso a gente sempre permeia no convite a que venham fazer uma aula. Experimente ela em você. Aí. Isso, exatamente aí que eu ia chegar. Nada melhor, a pessoa só pode ter pelo menos uma sensação do que ela é ou do que ela pode ser, fazendo, experimentando nela, né? Sim, é isso aí que você falou. E a gente sente isso, né, Maria Luísa, que é também na nossa prática que a gente consegue passar o que é a ginástica holística. É interessante isso, assim, essa reflexão que você faz. Até para a gente que é profissional há tanto tempo, como é difícil passar a explicação. Ela tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida. Tem que ser vivida. E eu digo mais, assim, a ginástica holística, exatamente porque é quando a gente está na lida com ela, é que ela se apresenta, né? Ela se torna viva, porque uma aula de ginástica holística, claro que a gente pode fazer ginástica holística na gente mesmo, sem ninguém verbalizando e orientando, entrando numa relação com a gente, mas isso eu acho que é fundamental também, né? Porque passa por você saber se cuidar, independente de ter alguém perto de você, que você vai aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, né? À medida que você se familiariza com ela. Mas, assim, eu diria que essa sensação que você tem, eu acho que tem muito a ver que a ginástica holística, como ela é um trabalho muito vivo, então é na hora que está acontecendo essa relação do terapeuta ou do professor com o seu aluno, ou o seu cliente, ou o seu paciente, cada um chama de um jeito, né? Na hora que isso está acontecendo, é que ela se torna viva. E a cada vez é diferente, porque a gente não está todo dia do mesmo jeito. Não. Nem eu, aluna, nem você, professora, né? Sim. Ou eu, professora, com o meu aluno, a gente não está. Então, cada dia, cada sessão é uma relação diferente, né? Sim. Exatamente porque ela é viva, né? E a gente vai sentindo ali na aula o que aquele corpo que se apresenta para nós precisa, né? É realmente essa relação linda, assim, que daí você consegue transmitir para o outro o que é a ginástica holística que ele precisa. Super interessante essa reflexão que você propôs. Exatamente. E mais do que isso, eu acho, não é nem esse corpo, é essa pessoa, né? Essa pessoa, porque a ginástica holística ela tem uma dimensão assim tão abrangente. Claro que ela pode ser tomada como um repertório de exercícios, né? Que a Marie-Jo dizia, não são exercícios, são práticas e movimentos. Lembra que ela ficava louca quando a gente falava exercício? Porque exercício é isso, você tem ali um repertório de exercícios, então assim, a pessoa tem, sei lá, uma patologia de ombro, você vai lá, então para ombro a gente dá isso. E não é, né? Porque assim, na hora que você tá com aquela pessoa, outro dia eu comentei isso com você, né? Às vezes eu já conheço o meu cliente e tal, e eu tenho muito cliente individual, né? Então, assim, eu faço às vezes um planejamentozinho da sessão, né? Escolho os movimentos e tal. E tem vezes que acontece daquela pessoa, não daquele corpo, né? Aquela pessoa chegar, e eu perceber, assim, pelas primeiras trocas que tenho, e você vai, né? A gente tem que saber, aprender a escutar as pessoas além do corpo delas, né? Quer dizer, o corpo vem com todo o resto, aquela coisa da totalidade, né? Que a gente estava falando, a figura da Gestalt. E muitas vezes acontece, eu falo, nossa, tem que dar outra coisa. E aí vem vindo, ela precisa desse, precisa daquele.
E é isso, é essa a mágica do trabalho, ele é muito vivo, né? Isso, isso. Ele é ali presente. Eu também, essa coisa do exercício, quando vem a palavra exercício, ela grita no meu ouvido, acho que porque na nossa turma, então, ela marcava muito, porque algumas falavam exercício, ela, não, movimento. Então, hoje eu estou mais relaxada, em alguns momentos eu aceito o exercício Não, quando eu alguém fala, também, porque a e gente... assim, porque a gente releva, mas a marca é o movimento, e assim, realmente ela não é um protocolo, mas também eu sou flexível quando, por exemplo, para uma pesquisa, você que também já foi da área da pesquisa, quer dizer, para uma pesquisa ela normalmente ser validada e você conseguir realmente comprovar, em alguns momentos você tem que fazer mão de um protocolo, porque senão você não consegue comprovar e a comprovação também é necessária para que esse trabalho tenha um peso de ser realmente considerado. Então, é o jogo de flexibilidade que a ginástica holística propõe. A gente tem que ser maleável em todos os sentidos, né? Sim, sim, eu acho que assim, essa a dimensão científica, a ciência, o que que é? A ciência, sim, ela, por exemplo, porque, assim, como a gente estava conversando aquele dia com você, né? O que se dá, sempre se dá no todo. Em primeiro lugar, a gente não precisa nem pensar para isso. É aquela coisa da fundo, da Gestalt que eu te falei, né? É uma unidade que se apresenta e você vê a totalidade, a unidade. Só no segundo momento que a gente começa através do nosso raciocínio e através desse caminho que a ciência foi seguindo para sua comprovação, para o seu desenvolvimento, que é super válido, eu acho que não é essa a questão, né? Eu acho que uma coisa não elimina a outra, muito pelo contrário, né? Eu acho que elas somam. Então, é claro que para esse projeto científico precisa essa análise, sim, né? Precisa fazer todo esse protocolo. Mas o que eu acho importante é a gente não esquecer nunca e procurar o máximo possível, pelo menos eu faço assim no meu trabalho. É lógico que eu também muitas vezes analiso, muitas vezes, porque assim, a gente tá misturado com isso, né? A gente nasce já nessa pegada mais metafísica mesmo, né? Mais analítica e tudo isso. Mas eu acho sempre importante não perder essa dimensão também. Quando a gente está com os nossos clientes, né? Essa dimensão do todo. Porque se a gente perde isso, a gente está jogando um monte de coisa fora que faz parte daquela unidade que é importante para ela, né? Então é isso aí, não é para falar não, isso não serve. Lógico que serve. Olha onde que a gente chegou, né, no mundo de hoje, tecnologicamente, em neurociências, um monte de coisa. Essas coisas não são para ser jogadas fora, obviamente, né? Mas lembrar primeiro que se dá, principalmente quando a gente está frente ao ser humano, que ele não pode ser quantificado desse jeito que as outras coisas, né, podem ser. O que se dá na sua frente quando alguém chega no seu consultório é uma totalização, uma totalidade, é uma unidade, é um todo, é uma pessoa assim, em toda a sua presença, né? E é importante levar essas coisas e a ginástica holística permite isso, né? Isso que é legal, né? Depois da nossa conversa, quando você colocou essa questão, né, eu fiz questão de preparar a nossa live com a figura e fundo que você falou, porque isso é uma reflexão ampla para a ginástica holística, né, Maria Luísa? Porque ela vem desde que quando você olha o indivíduo, o todo inteiro, o todo realmente, corpo, mente, isso, corpo, mente, tá dando para ver sim. Então, o olhar que a gente tem, né? Às vezes aonde teu foco está naquele dia, quando você olha, também isso, né? O teu paciente chega, no que você olha nele? No todo, você olha num foco. Ele, quando ele se olha numa dor, numa deformação, numa região que não está adequada, ou ele se olha num todo.
Então, essa reflexão eu achei muito pertinente para o nosso trabalho da ginástica holística. Muito, Então, e quando a gente olha, porque é aquilo, né? Eu estava te dizendo também na nossa conversa, né? Quando uma pessoa procura o nosso trabalho, ela não procura o nosso trabalho, estou ótima, estou maravilhosa, estou plena, estou sensacional, quero fazer ginástica holística. Não, né? Se acontecer isso em 1 milhão, pode até ser, mas assim, não é impossível. Mas assim, vamos convir que assim, o que acontece é que uma pessoa procura a gente porque tem algum problema, uma dor, uma questão postural, ou alguma coisa que não conseguiu resolver com a fisioterapia tradicional, ou sei lá eu, né? Ou tem muita gente que pode procurar ginástica holística até porque disseram, é legal quando você está bem assim, deprê, tal, está muito ansioso, porque a ginástica holística ela tem esse componente assim, regulador, diria, né? Que favorece você entrar numa harmonia maior com o seu emocional, com seus conflitos, tudo isso, né? Mas assim, então as pessoas sempre, em geral, procuram a gente porque tem um motivo. Então, sei lá, tem uma dor no ombro, sei lá eu, né? Então ela vai, o foco dela está no ombro, né? E a gente, como terapeuta, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que, assim, dependendo do foco que você tem, se é na... Opa, Saiu. Se é na... Acho que essa é a figura mais fácil de ver, assim, de intercambiar, né? Por isso que eu escolhi essa. Tem umas que são mais... que você precisa fazer... Demora um tempo para você conseguir mudar de uma figura para outra, né? E de um fundo para o outro. Mas, assim, então ela vem com uma figura, o ombro, né? Só que ela, muitas vezes, e a gente vê isso com frequência, ela não tem essa visão do fundo também. A pessoa... Só que, assim, sem figura não tem fundo, né? E sem fundo não tem figura. Não dá para você dizer um vem antes do outro, porque eles se dão nessa totalidade. Só que exatamente como você falou, né? Qual que é a nossa figura hoje, né? Mas você que é a terapeuta, você sabe que essa é a figura que você está vendo nesse dia. E com essa figura tem todo o fundo, né? Porque eles estão juntos. E isso, conforme você vai trabalhando, não precisa nem explicar racionalmente isso para o seu cliente, mas quando você vai trabalhando na ginástica holística também, né? Porque hoje nós estamos falando dela, quando você vai trabalhando na ginástica holística, essa pessoa, ela vai aprendendo, ela vai despertando para ver essa unidade, né? Essa coisa da figura e fundo. E aí o trabalho, eu acho que o alcance dele acaba sendo muito maior, muito mais pleno, né? Sim. E você comenta, quando a gente retoma lá na nossa formação em si, você comentou de uma experiência que você teve com a Marie-Jo, né? Que era um momento que você morava lá na Europa na época. Na primeira parte eu morava lá. A primeira fase. Aí você estava num momento difícil também, e o quanto ela foi... Ela olhou essa essência, essa sua totalidade. Isso, foi assim, e foi incrível, eu vou contar. Eu estava numa fase pessoal assim muito complicada mesmo, eu estava me separando, quer dizer, eu tinha me separado já, só que eu me separei lá, né? Eu morava na Suíça na época, eu me separei lá e, bom, aí separação é aquela bagunça, né? Ainda mais quando só um quer, né? E aí eu fiquei lá 1 ano ainda separada, uma filha voltou para o Brasil com o meu ex-marido, a outra ficou lá comigo e estava retomando minha vida. E aí eu pensei, bom, aí fiquei lá 1 ano e falei, não, eu tenho que voltar para o Brasil porque aqui eu não consigo trabalhar na minha profissão. Nessa época eu só trabalhava com o corpo, ainda não era psicóloga, mas mesmo que fosse. Assim, revalidação de diploma era aquela coisa assim que custava uma fortuna, demorava 5 anos no mínimo. Eu falei, não dá, né? Eu tenho que... Bom, aí antes de voltar para o Brasil, eu falei, nossa, eu vou fazer a formação de ginástica holística, porque eu estava fazendo ginástica holística lá já fazia 1 ano, com uma suíça em Lausanne, uma vez por semana eu ia de Genebra para Lausanne para fazer aula com ela.
eu falei, nossa, eu vou fazer essa formação antes de voltar para o Brasil. E eu lembro que... E eu estava assim, eu estava bem abatida, bem assim, mexida, né, com a situação toda. E eu lembro que um dia a gente chegou para fazer aula e nós estávamos lá deitadas, íamos começar na hora que a gente faz aquela... Fecha os olhos e leva atenção para si mesmo, né? E olha, menina, me veio um choro assim que eu não consegui segurar. Eu acho que eu não chorava de soluçar, não era isso assim. Mas eu lembro que eu comecei a chorar. Não mas era acho que eu não era descompensada, mas era marcante. eu acho porque assim, eu não lembro direito, mas a Magda outro dia comentou de uma pessoa chorando. Eu falei, gente, só pode ser. Só pode ser eu. Aí, e eu estava lá quieta com os olhos fechados, comecei a chorar e não abri os olhos, né? Falei, bom, vou ficar aqui e tal, tá acontecendo isso. De repente, a Marijô chegou do meu lado a passos sei lá, coisa mais leve que você pode imaginar. Como se fossem passinhos, assim, um algodãozinho tocando no chão. Eu nem ouvi. Eu só percebi que ela estava do meu lado porque eu senti uma mão em mim muito acolhedora, mas muito e não invasiva. Sabe assim, aquela mão que toca você do jeito justo para aquela hora, sabe? Ela tocou em mim, não falou uma palavra, ficou lá assim, coisa de 30 segundos, nem isso. Soltou a mão, voltou lá para frente, começou a dar aula dela. E eu fiquei em paz, serena, uma coisa assim. Você vê, isso é. E ela que era tida como. Ela tinha um temperamento forte, a Marijô, né? Tinha. Ela tinha um temperamento forte, nem sempre, às vezes ela tinha uma certa rispidez, sim, né? Mas ao mesmo tempo, né, uma pessoa não é só uma coisa, né? Nós somos assim, né? Figura e fundo, totalidade. Cada hora é uma figura que aparece, exatamente. E ela tinha isso, né? Que era assim, que foi assim, altamente terapêutico. Ela só tocou do modo certo, né? Legal. Teve um outro momento que também, não sei se você vai se lembrar, também foi um momento que você estava mais introspectiva no seu trabalho corporal. E aqui me cabe representar a nossa turma para você. Você era aquela, toda a turma tinha uma fonte de sabedoria francesa. E você que já morava lá, tinha um domínio muito maior da língua do que nós. Sim, e a turma pentelhava em muitos momentos. Maria Luísa, o que ela falou? Como? Esperando você dizer alguma coisa e ajudar naquilo que a gente não conseguia entender. E teve um momento que a Marijô virou e falou com o jeitinho dela. Você lembra disso? Agora não é esse momento. Eu lembro das traduções. Agora não é esse momento. Tipo, deixa a coitada sentir o que ela tem que sentir. Depois se viram vocês com o que tem que se virar, porque agora é o momento dela sentir. Se vira com o que vocês têm para hoje. O que vocês têm para hoje. Então, eu gostaria de, nesse momento, marcar e te agradecer como o teu papel que você teve na nossa turma. Eu e a Ana Virgínia conversamos isso quando a gente fez a nossa live. E eu disse que eu me encarregaria de fazer isso ao vivo para você, porque você foi realmente um papel importante na nossa turma, com o domínio da língua que você tinha, que nos ajudou em muitas traduções, em muitos momentos. Então fica aqui a minha gratidão, a nossa gratidão para você, em alguns momentos não ter deixado você sentir só o seu corpo, atrapalhar um pouquinho a sua vivência. Viu? Nossa, eu fico super feliz, muito obrigada. Foi um prazer para mim. E eu lembro, e você sabe que mais para o final do curso, a Marijô chegou para mim e me deu um livro dela, que tinha as anotações, os grifos dela, as observações sobre aquele livro, um livro de corpo, né?
E ela estava me dando o livro como agradecimento a A ter facilitado algumas as coisas. traduções. Ah, mas olha, eu fico super feliz. Obrigada mesmo, Obrigada, viu? Muito imagina, obrigada. Maria Luísa, obrigada, obrigada mesmo. E fala aí, você quer mostrar o teu xodozinho nesse momento? Qual é o movimento que você pensou, que você gostaria de compartilhar um pouquinho? Quanto tempo nós temos? São 3h10 quase. Tá, Tá? olha, deixa eu falar para você uma coisa. Dá para fazer, né? Que a gente tem tempo. Eu só queria dizer para as pessoas o seguinte, que essa versão é bem reduzida, Enxuta. né? Uhum, Enxuta por causa do tempo que a gente tem de deixar o vídeo aí no seu Instagram, né? Nem sei se dá para uhum. deixar no meu, depois você me conta. Mas aí eu coloquei uma versão mais aprofundada e mais o vagar que essa sequência merece no meu YouTube, tá? Tá lá a Uhum. versão completa, que dura uns 27 minutos, por aí, mas que vale a pena fazer. Então, eu escolhi, quando você fala, né, escolher o xodó é difícil, né? Porque tem tantos. Ai, meu Deus, o que eu vou escolher? Mas daí eu resolvi, porque assim, a ginástica holística ela tem muita automassagem, né? Você mesmo se. E eu falei assim, acho que ninguém explorou muito isso, né? A gente explorou, acho que as pessoas acabaram explorando mais movimentos mesmo. Eu falei, então eu vou explorar um pouco isso, né? Vou oferecer isso. E porque é uma prática que ela vai ajudar a liberar a respiração e a respiração, ela mostra bem como nós somos uma totalidade, né? Porque se você Sim. está com a respiração crispada, encurtada, tensa, rígida, você também, de alguma maneira, não está muito bem dentro de si mesmo, né? Uhum. Então você solta essa respiração, a sua relação com você mesma em todos os seus aspectos melhora muito também, né? E quando a pessoa está angustiada, tá se sentindo meio triste, meio, né? Que é bem para essa época que a gente está, né? Sim. De isolamento, que não tá fácil, né? Quem disser que tá Uhum. fácil, é difícil acreditar. É difícil acreditar. E aí, então, eu percebo que essa prática, ela dá sabe, dá uma serenada na gente, né? Uhum, uhum. Então, vamos, você vai fazer? Então vá, vou Tá. por aqui. Aí você me fala, como é que você quer que eu veja o tempo aqui? Porque eu não sei aqui no Instagram, eu não sei como Aí ver. não tem, são 3h10, são 3h10, tá? Eu tô Tá, com eu vou escutar você me conduzir, eu tô com tá meu bom. relógio, claro, e eu vou sentindo o tempo para Ok. gente, Então para gente, tá. para gente ter Você me uns 10, avisa, né? a gente Você ter vai me uns 10 avisando? minutinhos, eu vou avisando, para a gente ter uns 10 Tá. minutinhos para a gente praticar e depois falar mais um pouquinho com você, tá Tá bom? bom. Então eu vou dar, tá, gente? Só uma picada para vocês. Depois vocês podem ir lá. A Josete vai deixar o vídeo e pode ir lá no meu YouTube que vai ter o grandão, tá bom? Eu vou pedir já, Josete, para você deitar e vocês aí em casa também. Seria ótimo se quiserem nos acompanhar. Vocês viram que a Josete deitou em cima de um tijolinho de madeira? Se você se sentir melhor, é até bom. Você coloca um livro embaixo da sua cabeça, tá? E procura sempre perceber. Você pode até mostrar, Josete, para não levar o queixo para o peito, Ah, não. sim. E deixar o pescoço na frente relaxado. Olha lá, que nem a Josete, tá vendo? A gente tem muito mania de puxar o queixo para o pescoço e travar todo o pescoço e a garganta na frente, tá A bom? gente pensar que a gente quer olhar para o teto, né? Isso, exatamente, isso aí, tá? Aí vou pedir para você estender as pernas um pouco. Isso. E você procura o seu melhor alinhamento para esse momento. E aí você para um pouco de se mexer. E você vai. Vamos fazer uma rápida percepção do próprio corpo. Como é que está seu corpo hoje? Como que sente seus apoios? Vá abandonando o corpo ao chão.
Tudo isso, normalmente, a gente deve fazer com mais tempo, tá? Mas aqui é só uma pinceladinha. E aí eu vou pedir para você levar a atenção para a sua respiração, mas sem procurar mudar ou controlar a sua respiração, você só vai observar a sua respiração, como se você estivesse numa plateia observando um concerto, vamos dizer. Você vai ver como é que o ar entra, para onde ele vai, onde que se movimenta no seu corpo quando você pega o ar, quando você inspira, onde que se amplia, e quando você solta o ar, perceba onde que se movimenta também. Perceba se o comprimento da sua inspiração e da sua expiração é igual ou não. Se a sua respiração é longa, se ela é fluida, ou se ela é entrecortada, se ela é confortável ou não muito confortável. O que tiver aí presente. E aí eu vou pedir para você dobrar suas duas pernas, Josete. Vocês aí em casa também. Deixem uma distância de um pé entre os dois pés, um pé igual de vocês, tá? Paralelos, os joelhos nessa mesma abertura. E aí, vocês vão fazer uma massagem circular no gradil costal, lá embaixo primeiro, lá onde as costelas terminam e começa o seu abdômen, tá? Você vai fazer uma massagem de dentro para fora, uma massagem que você faz uma pressão aí no bordo da costela e você vai levar essa pele em círculos, tá? E você vai mudando sempre de dentro para fora. Você vai mudando ponto por ponto. E você vai sempre seguindo o bordo do osso que você sente aí no fim do tórax e começo do abdômen. Você pode ir até um pouquinho nas costas. Você vai sentir lá as suas costelas flutuantes. A doutora Renfried, ela falava que quando a gente faz uma sensibilização do corpo desse jeito, você já ativa a circulação, né, sanguínea. Então isso seria para ser feito com mais calma, tal. Agora a gente vai passar, você vai fazer essa mesma massagem, José, circular, osso externo, tá, pessoal? Esse osso aqui da frente do peito, de baixo para cima, lá na junção, lá embaixo isso, onde ela começa, lá no final do gradil, lá no gradil costal, e você vai subindo. Sempre uma massagem circular, levando a pele junto, tá? Faz uma pressão dos seus dedos contra o seu externo. Às vezes ele é dolorido, tá? E vale a pena você massagear ele com frequência para esse dolorimento ser liberado. Tá? Depois que você fez isso algumas vezes... Oi? Nessa fase de Covid, pensa o quanto ele está dolorido aqui. Total. Você sabe que os taoístas, pratiquei muito taoísmo, muitos anos, e eles dizem que no externo é onde se acumula, onde a gente acumula tristeza. Então, gente, tristeza massageia seu externo. Agora você vai, Josete, fazer uma massagem também do mesmo jeito nas clavículas, de dentro para fora, tá? Começa lá dentro, onde elas se unem com o externo, e você vai, ativa o timo também, com certeza. E você vai fazer essa massagem nas suas clavículas. Agora a gente está fazendo as duas ao mesmo tempo, tá? Mas pode ser também só uma, né? Uma primeiro, perceber, depois a outra. Mas vai massageando até a sua clavícula se confundir ali com um osso ali que vem da escápula ali perto do seu ombro, tá? Isso, esse finalzinho você pode fazer com a mão oposta, tá? Uhum. Essa é só uma partezinha. Minha colega e amiga Helena está dizendo que ativa o timo também, sim.
Isso mesmo. Quando vocês terminarem, hoje nós vamos parar por aqui, vocês vão voltar os braços ao longo do corpo. É um problema. Se deixar, a pessoa fica aqui massageando. Eu tinha feito uma sequência, quando eu vi, tinha dado 27 minutos. Eu falei, putz, não vai rolar, né? Aí pus no YouTube. Estica as suas pernas, estiquem as pernas. E vamos ver, talvez só com essa pincelada, essa gotinha de estímulo que nós demos, de ginástica holística, talvez você já notem alguma diferença. Precisava ter marcado, não só na respiração, isso. Precisava ter marcado, visto a distância de quanto a minha lombar estava alta, porque ela não está muito boa essa semana. E o quanto eu ganhei só tendo feito isso. Foi muito bom. Isso. Talvez as pessoas em casa possam ter percebido alguma coisa também, tá? Então, olha aí de novo todo a figura e o fundo, né? Quer dizer, eu falei de uma figura que é a respiração, né? Eu falei, vamos liberar a respiração e tal. Mas o corpo todo, a Josete está dizendo, o corpo todo teve a repercussão disso que a gente fez ali na musculatura ou na região respiratória, na caixa torácica. Né? E a minha respiração, Maria Luísa, estava totalmente superior. E agora eu sinto o pulmão todo mais. Eu estava mais elástico, né? Sim. Isso aí. Bom, eu acho que essa seria a pincelada. Depois no vídeo da Josete no Instagram, está um pouquinho mais longa. E no meu YouTube, se você for ginástica holística em gotas, é o meu primeiro post. Vou começar a ficar tecnológica também. Ai, meu Deus do céu, que eu pus fogo nessa mulherada. Pôs mesmo. Ó, a pandemia pôs fogo. Você teve algumas pessoas começaram, agora o resto vai ter que seguir. Seguir, Estou aqui dando uma olhadinha no que a gente anotou, o que você gostaria de estar falando mais ainda. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí que tem umas coisinhas aqui que eu também tomei uma... Peraí. Você tinha comentado que é uma coisa importante nessa questão do estar vivo e do corpo perfeito, Maria Luísa. Lembra? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando a gente idealiza, né, os nossos corpos, o nosso ser, a gente tem algumas idealizações criadas por uma sociedade que impõe algumas coisas, criadas por modelos que a gente tem. E o quanto é importante a gente olhar e ver quem somos. E dentro disso, o que poderíamos ser, se nos cabe, se não nos cabe, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa importante você com esse olhar dentro do corpo e da psicologia que você abordou, que eu acho que é legal você falar um pouquinho disso para nós. Sim. Então, eu estava lembrando outro dia com você que a gente busca, né? É uma coisa cultural nossa do Ocidente, né? A gente busca assim, uma perfeição, né? Perfeição de formas, perfeição até na psicologia, se você for assim, você tem várias abordagens da psicologia que tentam te adaptar a um jeito de ser que é considerado o jeito de ser certo, né? Ou ter um corpo que é o corpo certo. O corpo certo qual que seria? Aquele que é assim, totalmente simétrico, aquela postura perfeita, ele não é rígido, nem flexível demais, né? E às vezes a gente toma isso como se isso pudesse ser uma realidade, né? E aí eu falo, né? Eu falo muitas vezes com meus clientes, né? Eu falo, olha, corpo perfeito, simétrico, tudo certinho, só em livro de anatomia. Lá você vai achar. Mas a gente não é assim, nós somos vivos, seres vivos. Ser vivo está sempre em transformação, ele está sempre sofrendo pressões.
não só, né, coisa de gravidade, coisas físicas que eu não sei explicar, mas assim, tá sempre sofrendo estresse, pressões, angústias, alegria, tristeza, passando por... Então, assim, e cada um, né, assim, nós temos uma capacidade de transformação muito... que é o que nos caracteriza enquanto seres humanos, né? Eu acho isso, pelo menos, né? A gente se desenvolve, como eu te falei, até morrer. A gente só vai poder ser quem foi alguém ou quem é alguém no dia que a pessoa morrer, porque até lá ela tem chance de se desenvolver, né? E tem possibilidades abertas para ela, ainda que limitadas, né? Agora, essa busca assim maluca por perfeição, aquele corpo apolíneo, aquela coisa toda, isso é uma coisa que mais angustia do que traz felicidade para a pessoa, né? Eu acho assim, que a gente... isso é uma coisa legal também que a doutora Renfried fala no livro dela, né? Que vai assim fechar isso com uma coisa que se refere aqui ao nosso trabalho, né? Ver. Peraí, ai meu Deus, cadê? Na hora que eu quero o negócio, ele some. Peraí. É aquela que você... É aquela coisa da cada um buscar a sua melhor aqui, ó, atitude. Isso, isso. É isso que ela fala, né? Então, não é um trabalho de adestramento, né? Porque assim, não tem uma forma certa de ter seu corpo. É a forma melhor que você pode ter dentro da estrutura que você tem, porque a gente tem estrutura. Uma vez que a gente está aqui no mundo das dualidades, a gente vem com uma estrutura. Se não tiver uma estrutura, se não tiver uma figura, você nunca vai, você não existe, né? Então tem que ter a estrutura. A gente tem uma estrutura e se trata, acho que tanto na psicologia, né, na abordagem psicológica, pelo menos que eu uso, quanto no trabalho corporal, da gente encontrar ou ir ajudando a pessoa a encontrar qual que ela fala aqui essa palavra, né? Qual é a melhor atitude possível que corresponde à sua própria estrutura, né? Então, assim, não é falar, vou fazer ginástica holística, vou ficar com o corpo simétrico. Não é isso, gente. Você tá bem, tá assim, dentro da sua estrutura, você está sempre procurando o seu melhor. É isso. O seu melhor, né? é isso. E o melhor assim, sabe? Eu termino dizendo assim, às vezes a gente pensa que felicidade é aquela coisa assim, ai, tudo tá lindo, maravilhoso, tudo tá dando certo. Felicidade não é isso. Felicidade é exatamente a gente poder estar sendo o mais verdadeiro e responsável possível com as nossas escolhas, mesmo quando a gente passa por coisas difíceis com as escolhas que a gente faz, mas que são verdadeiras, né? Então você não está vivendo uma mentira, e isso é felicidade, né? Sim. Mesmo que aquilo nos custe, é você também, diante de um momento, ter que passar pelo amargo para encontrar o doce depois. Para se encontrar. Travou para mim. É você, muitas vezes, também ter que experimentar o amargo para degustar do doce depois. O amargo também é necessário e faz parte, né? Então, a felicidade é um jogo de sabores. O amargo, o azedo, o doce, o salgado. Isso faz o contexto ideal. Isso, né? Mas só sabor. Isso, mas isso sabor, mesmo. Um só sabor perigosíssimo. Se eu só quiser doce na minha vida, que seria eu só de açúcar? Isso. Não é? Não, e fundamentalmente, quando você sabe que é por aquele caminho que você tem que ir, o amargo, azedo, difícil que você vai encontrar, eles vão ter um sentido, né? Sim, Essa sim. é a questão.
Perfeito, Maria Luísa, é isso mesmo. É qual o sentido do que eu faço, o que eu estou fazendo? É isso. Isso mesmo. É. Qual é o sentir? Qual é o sentir e qual é o sentido? Bárbaro. Sentir e sentido, isso mesmo. Sentido, tanto o sentido dentro de você e o sentido que você escolhe, as duas coisas mesmo. Isso Sim. aí. É. Porque nós somos sempre vir a ser, é isso. E a ginástica holística, ela também ajuda a gente nessa Nesse trilha caminho. aí, né? Que bom, é isso. As pessoas perguntaram em qual YouTube, o teu canal do YouTube é GH em Gotas, Gente, Ginástica Holística em Gotas. eu acho né? que é, né? Você entrou, era esse. Gente, eu criei ele ontem, eu tinha um antigo que eu usei muito pouco, eu tentei entrar nele, não consegui, e ontem eu criei esse aí. Se você puser ginástica holística em gotas, ou lá no YouTube, consegue, né? Sim, Eu consegue. prometo que eu vou começar a postar vídeos como a Josete. Ela está sendo minha professora. Não promete, minha não prometa, deixa ser. Não prometa, deixe ser. Eu vou fazer um esforço para postar mais coisa, porque eu estou começando a gostar dessa história. Achei muito legal isso que você está fazendo, Bárbara. Imagina, olha, vamos encerrando, nós estamos no nosso tempo, que vai acabando. Quero te agradecer muito pela tua contribuição, umas reflexões filosóficas, alguém colocou aqui. Teve uma pessoa que falou lá no comecinho que é muito bom ser cuidado de você, por você, com esse olhar Olha de pessoa, só. Com o olhar de... Aqui, eu será? achei, tá aqui, ó. No N Vidal. Maria Luísa, como sua cliente, sinto isso que você tinha acabado de falar no seu trabalho. Me sinto vista e cuidada com toda a sensibilidade. Sou olhada na minha essência. Então a gente deixa aqui isso, que as pessoas se olhem na sua essência, quem estiver na prática, e nós, como terapeutas, que a gente possa olhar na essência o indivíduo, Isso. No foco, no todo no foco. Isso aí, legal, gente. Olha, muito obrigada. Foi um prazer para mim, viu? Obrigada, Maria Luísa. Aí a bom, gente agradecemos. agradecemos. Acho que nós vamos nos encontrar mais vezes, porque agora criamos um grupo de ginástica entre nós, que eu achei o máximo, né? Muito legal. Quanta coisa que surgiu aí do seu... Sim, e a gente tem realmente a própria Associação Brasileira de Ginástica Holística sendo esse foco que pode nos unir e que tem trabalhado para essa formação ter um reconhecimento, para essa formação ter uma regra, para não ser... aquela bagunça onde a gente realmente consiga construir um trabalho reconhecido e valorizado no Brasil. Então, um centro onde a gente pode estudar mais, aprender, dividir, partilhar. Então, que a gente possa desfrutar disso aí que a gente tem aqui disponível. Isso mesmo. Então, obrigada. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui presente. Sexta que vem temos mais. Obrigada pela tua presença comigo, Maria Luísa. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Obrigada, viu? Tchau.